Olá, irmãos e irmãs da paróquia Nossa Senhora das Graças. É com grande alegria que voltamos para mais um Prosa Cristã, esse programa que já vem nos acompanhando há alguns meses nesse tempo de pandemia, em que a nossa igreja ela se volta à utilização da tecnologia para evangelizar. É com grande alegria que nós temos a oportunidade de, mais uma vez, conversarmos um pouco sobre fé, sobre religião, sobre formação. E hoje nós temos o prazer de receber o Márcio, que daqui a pouco vai se apresentar, vai falar um pouquinho melhor de si. E eu queria dizer que o tema desse Prosa Cristã de hoje é todo discípulo bem formado será como o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Esse é um pequeno trecho do Evangelho de São Lucas, no capítulo 6. Esse é o versículo 40, que inclusive é o Evangelho de hoje, dessa sexta-feira. Então, nessa passagem do Evangelho de hoje, nós retiramos a inspiração para a conversa que nós vamos ter. Então, quero primeiro agradecer aí ao Márcio pela disponibilidade, por estar conosco aqui hoje, contribuindo um pouquinho dos seus conhecimentos e aproveitando que nós estamos no mês da Bíblia e o nosso assunto vai girar em torno disso, né? Da palavra de Deus, da Bíblia, que nada mais é do que uma grande formação para cada um de nós como cristãos. Então, Márcio, seja muito bem-vindo. Se apresenta, fala quem é você, da onde você é, o que você faz e a gente dá sequência à nossa conversa em seguida. Muito bom dia. Se você está feliz, eu estou exultante de alegria por estar aqui na paróquia e na Arquidiocese de Vitória. Eu pertenço à Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, resido em Germão Monteiro, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Comunidade Sagrada Família. Meu nome é Márcio Elias, eu sou professor de teologia aqui na Diocese, na Escola Diaconal Santo Estevão e em algumas escolas de teologia pastoral. Colaboramos com a formação, ministramos palestras e aproveitando esse espaço online para continuar a nos dedicar à formação, já que nesse tempo pandêmico pelo qual nós estamos passando, nós estamos impedidos de ter nossos encontros presenciais. Mas eu entendo que seja um canal que precisa ser utilizado e estava sendo bastante frutuoso. Sou um fã do canal aqui. Que bom, fico feliz. Bom, na verdade, nós estamos no mês de setembro e normalmente a igreja nos chama a debruçar sobre a Bíblia, né? É o mês da Bíblia. É o mês em que a igreja nos pede, nos orienta que a gente possa tentar se aproximar um pouco mais, tentar ler um pouco mais e mais do que ler, tentar inserir nas nossas vidas os ensinamentos que dali nós podemos tirar. Inclusive, nesse ano de 2020, o livro do Deuteronômio é o livro que está sendo orientado pela CNBB a nós lermos com um pouco mais de carinho e de atenção. Nós temos também, a CNBB traz um lema para esse mês da Bíblia, que é: abre tua mão para teu irmão. Está escrito em Deuteronômio 15, versículo 11. Então, diante desse cenário, né, do mês da Bíblia, da preocupação da nossa igreja em nos dar uma formação mais aprofundada através da leitura da palavra, eu queria conversar com você sobre isso, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e aí a gente podia começar do começo, né? Como se nós fizéssemos aí uma espécie de uma linha do tempo da palavra de Deus, da Bíblia, inserida no meio do povo de Deus. A gente sabe que isso acontece há muitos e muitos anos atrás, mas isso vai ser popularizado de forma mais recente. Eu queria que você, de forma abrangente, né? Porque obviamente a gente não vai esgotar esse tema aqui nessa hora de conversa, mas fizesse uma reflexão sobre essa linha do tempo da palavra de Deus nas nossas vidas. Bem, a Bíblia é uma construção histórica, é a caminhada do povo de Deus. Ela inicia essa caminhada, essa tradição, por volta aí de 2.500 anos antes de Cristo, com o povo judeu, que na verdade ainda nem era formado. Eles eram conhecidos na época como hebreus.
Hebreus eram como se fossem retirantes, como se fossem nômades no deserto. E essa caminhada se inicia, segundo os relatos históricos, próximo aí a 2.500 anos antes de Cristo. Então, você já imagina quanto tempo de construção nós temos dessa palavra. E quantas pessoas, se somarmos agora ao nosso tempo contemporâneo, 4.000 anos de história, o quanto de pessoas se envolveram na construção da Sagrada Escritura. O que a gente pode falar, né, nesse primeiro momento, e de forma bem resumida, já que o tempo não nos permite, e obviamente a palavra de Deus, por ser mistério da salvação, ela possui uma profundidade imensa. Então, a gente não pode esgotar realmente em pouco tempo. Eu estou nessa caminhada de formação desde 95 e eu posso afirmar para vocês que eu ainda tenho muita estrada de entendimento pela frente. Mas isso não é para desanimar, muito pelo contrário, para nos mostrar que o caminho de Deus ele é permanente nas nossas vidas. E a Bíblia ela é formada exatamente a partir dessas experiências humanas, a caminhada de um povo que inicia a sua caminhada no deserto com um homem chamado Abraão, que foi chamado por Deus. Deus prometeu a Abraão que, com a sua conversão, ele construiria um povo eleito, que iria disseminar a sua palavra, a sua revelação para toda a humanidade. Então, essa construção, falando primeiro, nesse momento, do que comumente se fala de Antigo Testamento, é bom a gente já começar a frisar essa questão da divisão da Bíblia entre o que nós conhecemos comumente como Antigo e Novo Testamento. A igreja hoje nos pede para que a gente não cite dessa forma, Antigo e Novo. Porque a palavra Antigo dá uma conotação de algo, como já era chamado também de Velho Testamento, algo ultrapassado, algo que você somente olha como alguma referência antiga. Na verdade, não. Inclusive, o próprio Deuteronômio é o tema do mês da Bíblia, demonstrando como a igreja quer resgatar essa palavra desde o seu nascedor. Então, a igreja nos pede que nós citemos as Sagradas Escrituras nessa divisão de Primeiro e Segundo Testamento. Por que primeiro e segundo? Porque o primeiro se completa no segundo e o segundo resgata as promessas do primeiro. Então, são livros, são partes da Sagrada Escritura que se complementam, que se completam. A história, o trajeto da salvação, ele parte do Primeiro Testamento e se completa no segundo. Sem o entendimento dos dois, nós não teremos realmente um conhecimento mais pleno, mais significativo desse mistério da sabedoria de Deus. Então, já partindo do Primeiro Testamento, que é uma leitura mais complexa, como eu disse, 2.500 anos antes de Cristo, começa a trajetória do Primeiro Testamento. Numa cultura diferente, num povo diferente, num espaço geográfico, num país, num território diferente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando nós fazemos a leitura, principalmente do Primeiro Testamento. E no segundo, nós vamos repetir essa mesma perspectiva histórica. Mas é importante que no Primeiro Testamento, como o povo está começando, digamos assim, a conhecer os mistérios de Deus, nós vemos muitas partes bastante complexas, principalmente com relação à violência, com relação a guerras, com relação à discriminação, porque, na verdade, o povo está sendo catequizado. O povo está aprendendo a conhecer Deus. Então, a partir desse conhecimento, o povo vai percebendo a vontade de Deus. Mas essa percepção humana, ela vai bem devagar. Nós estamos falando de 2.500 anos ainda antes de Cristo. Então, no Primeiro Testamento, nós temos também divisões. Nós temos os primeiros 5 livros, que são conhecidos como Pentateuco, que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números, e o livro do Deuteronômio, que é o tema do mês da Bíblia.
Esses 5 livros, basicamente, contam essa história, a história da formação desse povo eleito, de povo hebreu, caminhante do deserto, para um povo eleito por Deus, e começa a construção dessa nação de fé. No Gênesis, basicamente, o que os autores quiseram nos explicar, nos trazer, é justamente todas as perspectivas de origem. A origem do ser humano, a origem dos sentimentos humanos, a origem do trabalho humano, a origem de tudo, de todas as perspectivas de sentimento. Então, o Gênesis, como a própria palavra significa origem, ele é um livro que tenta nos explicar a origem das coisas. Partimos aí, na sequência, para o livro de Êxodo, que é um livro também bastante complexo e que efetivamente nos mostra a caminhada do povo de Deus na construção da sua identidade. No Êxodo, nós vamos encontrar um povo escravizado, um povo que esqueceu a aliança que foi feita em Gênesis com Abraão e que, por conta disso, se afasta do projeto de Deus e é escravizado no Egito. E aí nós temos algum conhecimento sobre essa história, e que nós não podemos detalhar aqui, mas eu estou só partindo dessa sequência. E nesse Êxodo, nós vamos encontrar a caminhada desse povo, a libertação desse povo pelo patriarca Moisés e a construção dessa identidade. O povo vai aprendendo a ser povo de Deus. Um povo escravo que perdeu completamente as suas referências da palavra, do ensinamento lá de Gênesis e recomeça uma caminhada no deserto. Às vezes, a gente tem uma perspectiva de que a Bíblia é um livro que conta uma história, um começo, meio e fim, da forma como nós conhecemos as nossas histórias nos nossos bancos escolares. Mas, na verdade, a preocupação da Bíblia não é contar uma história, efetivamente. É, sim, história, mas principalmente catequese, principalmente o ensino dessa trajetória, dessa necessidade de se transmitir o mistério de Deus, o mistério da palavra, o desejo de Deus para o ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Já em Êxodo, se diz que esse povo caminhou por 40 anos no deserto. Se você for olhar o mapa do deserto que esse povo atravessou, você faria essa caminhada em alguns meses. Você não demoraria 40 anos para atravessar 20, 30, 40, 150 quilômetros. Então, por que desses 40 anos no deserto? Tudo tem um significado na Bíblia. Esses 40 anos significam o tempo que esse povo precisou meditar no deserto, fazer o seu deserto, porque é isso que significa o deserto, você se retirar para um lugar e ali fazer uma profunda meditação buscando o encontro com Deus. Esses 40 anos do deserto trazem exatamente isso, uma profunda meditação, e aí nós vemos na narrativa do Êxodo quanto erro, quanta murmuração, quanto desgosto que esse povo trouxe a Deus e a Moisés, porque eles até quiseram voltar para o Egito, porque estavam passando por privações, estavam passando por turbulências ali no deserto, e de um determinado momento eles preferiram voltar a ser escravos do que a ter a liberdade em Deus. Então, esses 40 anos têm esse simbolismo, essa necessidade desse deserto, desse povo, para criar essa identidade. E, seguindo, o livro de Êxodo é um livro bastante denso, de ser estudado, é um livro que a gente precisa realmente mergulhar para compreender a nossa própria construção cristã. Nessa sequência, nós vamos ter os outros 3 livros, que é Levítico, Números e Deuteronômio, que vão moldar essa catequese que foi realizada por Moisés e pelos anciãos nesse deserto. Em Levítico, nós temos a construção das celebrações, as regras litúrgicas. É um livro litúrgico, digamos assim, dessa primeira caminhada do povo judeu, do povo ainda hebreu, que vai se tornar futuramente conhecido como judeu. Números vai trazer também uma história,
também a questão de organização, de como essa sociedade judaica começa a ser organizada, e o Deuteronômio, que é o livro que a igreja pede para que a gente reflita nesse mês da Bíblia, é um livro que traz os ensinamentos e a própria catequese em si. É como se fosse um resumo da catequese que nós encontramos no Pentateuco. Então, bastante resumido, essa é a característica do Pentateuco. E se chama Pentateuco porque são 5 livros. Pentateuco é uma palavra grega que significa 5 livros. Então, na tradução grega, receberam esses 5 livros o nome de Pentateuco. Na verdade, 5 rolos, porque livro, na perspectiva que nós conhecemos hoje, isso só vai acontecer na Idade Média. Mas nós podemos chamar de livros esses rolos. Na sequência do Primeiro Testamento, nós temos 16 livros históricos que contam essa história a partir do momento em que esse povo sai do deserto, após esses 40 anos, e entra efetivamente na chamada Terra Santa, em Canaã. E aí é que nós vamos encontrar a fase mais, digamos assim, turbulenta, violenta e diria até sangrenta dessa história. Porque aí nós vamos ter o livro de Josué, que é efetivamente o livro da conquista. Josué, que é o sucessor de Moisés, é a quem Moisés entrega a condução desse povo com a sua morte. Ele o torna sucessor. E aí o livro de Josué vai contar essa conquista de Canaã, essa conquista da Terra Santa. E, com certeza, não é uma conquista fácil. Por isso que, na perspectiva histórica, nós temos que compreender por que aconteceram essas guerras, por que aconteceram esses conflitos. Nós vamos encontrar páginas bastante sangrentas nesse livro, mas nós temos que olhar esse livro nessa perspectiva do porquê está acontecendo na história aquela situação, por que o povo se encontrava naquela situação. Então, nós temos o livro de Josué, com a conquista da Terra Santa. Em seguida, vem Juízes, Ruth, Samuel, Reis, que contam a estrutura, digamos assim, da monarquia que o povo exigiu que se criasse para a governança de Israel. Na verdade, contra a própria vontade do Senhor, porque, segundo Samuel, o colegiado, digamos assim, o conselho de anciãos é que deveria ser efetivamente a melhor governança para esse povo, mas o povo exigiu um rei. E aí Samuel diz aquela série de frases: é um rei que vocês querem, então eu lhes darei um rei. E aí, inspirado por Deus, ele unge, ele nomeia o primeiro rei de Israel, Saul. E a partir de Saul começa a história da monarquia israelita. E no próprio livro de Samuel, e na sequência, nós vamos conhecer o grande rei, a grande referência de reinado em Israel, que é Davi. Davi, e na sequência Salomão, é o período de glória monárquica, de glória do reinado de Israel. Só que, infelizmente, como esse tipo de reinado é um pouco de desvio do caminho que Deus tinha traçado para aquele povo, os reinos caem, essa monarquia cai e, consequentemente, passa a ter um histórico novamente de escravidão, novamente de conflito. E aí nós entramos nos livros que, para nós cristãos especificamente, para nós cristãos católicos e a cristandade e o cristianismo de um modo geral, é de grande importância, que são os livros proféticos. Porque nos profetas, que são 18 livros, eles basicamente vão falar, porque o profeta é aquele que fala da vontade de Deus, aquele que fala do anúncio da palavra de Deus, eles vão começar a pregação messiânica, a pregação do Messias, a pregação daquele que vai restaurar a glória do reino de Israel. Mas a glória, obviamente, na perspectiva de Deus. Mas as pessoas ainda continuam, até hoje, na verdade, com essa perspectiva de glória,
com o reino de Salomão, com o reino de Davi, que é a glória da riqueza, do poder, da dominação. E os profetas fazem essa pregação, Isaías, Jeremias fazem essa pregação, mas de um rei servo. Em Isaías nós vamos conhecer o servo de Javé, que é o grande protótipo do Cristo, que é anunciado pelos profetas do Primeiro Testamento. Nós temos também lá, além dos profetas, os chamados livros poéticos e sapienciais, Eclesiastes, Sabedoria, Cânticos, que são livros que vão trazer a perspectiva cultural, digamos assim, daquele povo, o dia a dia daquele povo, o que aquele povo cantava, o que aquele povo celebrava, o que aquele povo tinha como apoio moral e de conduta. Então, esses livros sapienciais, esses livros de sabedoria e os livros poéticos vão trazer, digamos assim, esse encanto da cultura judaica. Então, em linhas gerais, essa é a perspectiva do Primeiro Testamento, que é trazido até nós na nossa Sagrada Escritura. Perfeito. Na medida que você ia falando, né, e trouxe com muita excelência aí, falando praticamente do Primeiro Testamento todo, né, de forma resumida, mas muito clara, eu percebia o quanto é importante nós aprofundarmos um pouquinho, quando formos ler a Bíblia, nas questões culturais, geográficas, de costume mesmo daquele povo. Porque a gente escuta muitas pessoas falarem assim, mas eu não entendo nada quando eu leio a Bíblia. E a Bíblia, realmente, se você for lê-la e apenas tentar entender o que está escrito literalmente ali, você, obviamente, vai tirar alguma coisa assim, porque sempre você tira algo. Mas se houver a possibilidade de conhecer um pouquinho em que contexto aquela palavra, aquela frase, aquela situação se deu, certamente você vai ter mais oportunidade de conhecimento, né? Nós sabemos que a Bíblia, ela, a grosso modo, ela se divide em Primeiro e Segundo Testamento. Obviamente, existem essas divisões dos livros que você citou aí no Primeiro Testamento, assim como no Segundo Testamento nós teremos os Evangelhos, as Cartas Paulinas e assim sucessivamente. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância da compreensão do contexto. O quanto é importante para um aluno, por exemplo, você como professor, né, que está sempre ali disponibilizando a reflexão aos seus alunos, o quanto é importante você transmitir aos seus alunos, e hoje a nós aqui como alunos também, vamos colocar assim, a importância de aprofundar também nesses aspectos de contexto, contextualizar o texto. E para isso é importante você ver a geografia, é importante você ver como eram os costumes, as características. Fala um pouquinho disso para a gente, dessa importância. É de suma importância. Você, para a compreensão da Sagrada Escritura, você fazer esse caminho de conhecimento da cultura, da história, da geografia, da sociologia, do aspecto social, não só do povo judeu, mas de todo o povo do entorno, assírios, filisteus, gregos, romanos, que no curso da história vão ali aparecendo na caminhada desse povo. É importante, muito importante, porque eu ouço muito também as pessoas falarem, eu não vou estudar teologia porque eu vou perder a minha fé. Eu acho isso muito engraçado, porque quando eu iniciei o estudo bíblico, quanto mais eu estudo, quanto mais eu compreendo, quanto mais eu entendo a Sagrada Escritura nesses aspectos históricos e culturais, mais a minha fé se fortalece. Porque quanto mais você compreende Deus, isso já diria Santo Agostinho, já disse Santo Agostinho, né? Quanto mais eu compreendo, mais eu amo. O pensamento de Santo Agostinho vai exatamente nesse sentido. Quanto mais eu compreendo, mais eu amo. Então, quanto mais a gente compreende a palavra, mais a gente ama. Porque uma leitura fundamentalista da Sagrada Escritura,
ela pode ser até mais fácil. Quando você simplesmente lê e transfere aquilo que você lê para a sua realidade sem um senso crítico, sem um filtro crítico, histórico e cultural. Então, nós temos que fazer uma separação bem clara do que é um momento de espiritualidade na leitura da Bíblia e um momento de estudo da Bíblia. Quando você estuda a Bíblia, e Santo Agostinho já também dizia isso, quando você estuda, nós devemos estudar a Bíblia de joelhos. Nós devemos estudar a Bíblia em constante oração, em constante perspectiva de espiritualidade. E para que essa espiritualidade amadureça, nós temos que entrar justamente no campo da historicidade, ou seja, no campo da história, da cultura. Porque a compreensão da cultura desse povo e dos povos que aparecem na leitura da Sagrada Escritura é importante justamente por conta disso. Nós precisamos conhecer o tempo e o espaço geográfico no qual aquele povo está transitando, para compreender, por exemplo, que eles vivem, ou pelo menos grande parte da história, eles vivem num país desértico, num país em que o trabalho é duro, o trabalho é árduo. E isso embrutece as pessoas. Isso deixa as pessoas numa perspectiva de brutalidade. Até para compreender por que, vamos imaginar, que eu não cheguei ainda no Segundo Testamento, só passei pelo primeiro, mas já tendo um pouquinho de perspectiva, por que essa pregação de amor e paz de Cristo foi tão renegada por boa parte das autoridades e boa parte do povo? Porque realmente é uma pregação extraordinária, é uma pregação totalmente diferenciada. Você falar de amor e paz num histórico de guerra, num histórico de opressão, num histórico de cada um ter que se virar do jeito que pode para sobreviver. Então, o discurso de Cristo, o discurso de um Deus misericordioso, vai muito de encontro àquilo que era o pensamento do judeu na época. Então, você conhecer essa história e saber por que esse judeu rejeitou a palavra de Cristo, você vai até poder ter um pouquinho de misericórdia no seu coração e perdoar como o próprio Cristo perdoou a todos eles na cruz. Eu acho que nosso tempo está acabando. Não, nós temos tempo. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é que nós deveríamos ler, estudar a Bíblia de joelhos, né? E eu percebo, não sei se essa também é a sua percepção, que como amante da palavra de Deus, né? Eu sou um curioso, eu gosto realmente de conversar, de ouvir as pessoas, ouvir as homilias, as pregações, enfim, sempre para mim me chama muita atenção. Mas eu percebo que muitas vezes nas nossas celebrações da palavra, ou até nas missas mesmo, são os momentos em que nós escutamos alguém a trazer a palavra de Deus e refletir, nos ajudar nessa reflexão. Eu percebo que às vezes há uma certa falta de atenção das pessoas. Como se aquilo ali fosse apenas uma etapa da liturgia que eu preciso passar por ela para chegar na Eucaristia. E aí nós acabamos entrando e saindo das nossas celebrações e das nossas missas vazios. Entramos vazios e saímos vazios. Não digo vazio porque a Eucaristia por si só ela é plena e nos preenche de Cristo, Cristo em nós. Mas e os seus ensinamentos? E o que ele tem a nos dizer? Eu percebo que quando nas nossas celebrações, nas nossas missas, quando alguém está lendo a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho, principalmente, e nós estamos ali prestando atenção em outras coisas, conversando com a pessoa do lado, ou seja, fazendo qualquer coisa, menos escutando e absorvendo aquela palavra, é como se eu quisesse estar do lado de Cristo, mas tapasse os meus ouvidos. Eu quero estar contigo, mas não quero te escutar.
Eu acho que essa é uma caminhada muito difícil, caminhar com Cristo sem escutá-lo, porque são as suas palavras, são os seus ensinamentos que fazem com que a gente cada vez mais o ame, cada vez mais queira estar perto dele. Assim como você disse, quanto mais eu conheço, mais eu amo, mais eu aprecio a pessoa de Cristo. Eu não sei se essa é a sua percepção, e aqui fica, da minha parte, um puxão de orelha para aquelas pessoas que, às vezes, no momento em que a palavra está sendo proclamada, independente de quem a proclame, se é o padre, se é o ministro, seja quem for, e eu me deixo levar por outras coisas que tiram a minha atenção. Eu estou fechando os meus ouvidos ao próprio Cristo. Essa minha percepção, essa minha compreensão, ela procede ou eu estou viajando? É bom ouvir uma outra paróquia, né? A paróquia Nossa Senhora das Graças, não é isso? Isso. Tem os mesmos problemas da minha paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. O problema de vocês aí na sua diocese, eu acredito que seja um problema, não, né? Mas uma perspectiva bastante infantilizada da palavra, uma perspectiva bastante primária da palavra. Eu disse, né? As pessoas elas têm essa perspectiva: se eu estudar teologia, eu vou perder a minha fé. Na verdade, você não vai perder a sua fé, você vai sair de uma fé infantil para uma fé amadurecida. E como você já colocou aí a questão da caminhada do Cristo, aí eu posso falar um pouco do Segundo Testamento, que na verdade é a nossa pregação cristã. O Primeiro Testamento ele traz, ele tem essa importância da história da caminhada, mas efetivamente a palavra que os nossos ministros devem apresentar, tanto os ordenados como os não ordenados, como os nossos ministros da palavra, os nossos presbíteros, aquilo que eles têm que transmitir é efetivamente o Segundo Testamento, é efetivamente os 4 evangelhos, que são a palavra encarnada, a palavra efetivamente revelada. E aí nós temos as epístolas de Paulo, que eu reputo de extrema importância para a compreensão do que é ser comunidade cristã. As 13 cartas de Paulo é justamente essa experiência comunitária e missionária, esse discipulado missionário que Paulo foi por excelência, discípulo missionário, apóstolo missionário. E as outras epístolas católicas, as outras 9 epístolas e o Apocalipse, elas completam esse enredo de revelação no Segundo Testamento. Então, em rápidas palavras, o Segundo Testamento é efetivamente o ponto, não somente de chegada do Primeiro Testamento, mas para nós cristãos o ponto de partida. E nessa perspectiva, quando um ministro da palavra ou um próprio presbítero, eu não vou falar dos presbíteros não, senão vai criar problemas ali. Mas enquanto nosso ministro da palavra, que é justamente o nosso público-alvo aqui, os nossos ministros da palavra, da Eucaristia, nossos catequistas e agentes pastorais de um modo geral, para o qual a nossa formação aqui na nossa paróquia é direcionada, e acredito que seja aí na de vocês também, mais os nossos fiéis leigos interessados em se aprofundar, eu costumo dizer o seguinte, principalmente para os ministros da palavra: estudem. Estudem bastante. Nós temos Bíblias agora, Bíblias para estudo. Inclusive, a Bíblia Ave Maria lançou uma Bíblia específica, Ave Maria, para estudo. A CNBB tem a sua publicação agora recente da sua Bíblia, a Bíblia mais próxima, digamos assim, da tradução original, e tantas outras Bíblias de estudo, que são aquelas que têm um rodapé maior que o texto bíblico. O texto bíblico está lá ocupando 2 colunas e o rodapé está ocupando mais que a metade da página. Por que esse rodapé é importante? Porque, na sequência, nessas notas de rodapé que essas Bíblias têm, você vai encontrar justamente a perspectiva histórico-cultural do texto que você acabou de ler. E aí é importante você perceber esse contexto histórico-cultural. Eu vou contar aqui, se eu ainda tiver um tempo nessa nossa etapa,
uma descoberta que eu fiz de um texto na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, que mudou completamente, me tirou completamente a perspectiva da minha própria fé, me amadureceu, me deu um upgrade. Eu me senti iluminado com essa passagem, que é a do cego de Jericó, Bartimeu. Marcos, capítulo 10. Essa passagem ela me toca tão profundamente. E eu tinha lido essa passagem diversas vezes. Nós conhecemos essa passagem. Bartimeu continua a gritar: filho de Davi, eu estou aqui, me ajuda, socorro. E o pessoal, cala a boca. E ele continua insistindo, insistindo, insistindo. E até que ele alcança Jesus e Jesus opera o milagre. E aí um dia eu encontrei numa nota de rodapé e depois pesquisando em mais textos a história de Bartimeu. Bartimeu significa, a palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Bar, filho. Timeu, o pai dele. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Quem era Bartimeu? Timeu, quem era Timeu, na verdade, né? Timeu era um general judeu que lutou contra os romanos e perdeu. Uma das várias insurreições que os judeus enfrentaram, os romanos, que na época, né, em torno aí de 60 a.C. até a queda do Império, Roma dominava aquela região. E Timeu era esse general que foi derrotado, um general judeu. Eu estou falando general, mas era outra patente lá dos judeus que eu não estou me lembrando aqui agora. Mas era um líder, né? Era a liderança dos exércitos ali dos judeus. E perdendo, Roma o tomou como exemplo. O executou, o crucificou, porque a crucificação era o modo de exemplar que os romanos executavam os seus inimigos. E, não satisfeitos, matou todos os familiares de Timeu. E Bartimeu, como era uma criança, não foi morto, mas teve os seus olhos perfurados. Bartimeu não nasceu cego. Bartimeu foi cegado pelos romanos. E aí, como um cego, como uma pessoa com deficiência naquela época, ele se torna um mendigo, porque a única forma de sobrevivência era ser mendigo. Então, Bartimeu, que foi filho de um general, cai em desgraça, cego, e vai para a mendicância, vai para a sarjeta. E escuta, num determinado momento da sua vida, da sua história, que existe um profeta, um grande profeta que está operando milagres, um tal de Jesus de Nazaré que está operando milagres. E aí, quando Jesus passa pela cidade onde estava Bartimeu, ele escuta o burburinho e aí ele fica doido, ele quer encontrar esse Jesus de Nazaré que opera milagres. Mas tem um detalhe bastante importante na cultura dos judeus, por isso é que é importante você conhecer a cultura. Eu falei um pouquinho da história, e agora eu entro um pouquinho na cultura. Na cultura judaica, os mendigos, os leprosos, eram pessoas marcadas. O leproso carregava uma placa de madeira escrito leproso no peito, e toda vez que alguém se aproximava, se chegava muito próximo, ele gritava leproso, leproso, para as pessoas se afastarem. E viviam nos seus guetos, né, nas suas afastados da cidade. O mendigo, ele tinha uma capa, ele tinha uma túnica de mendigo, para se identificar como mendigo, como cego, como uma pessoa que tinha o direito de mendigar. Você de longe já sabia, com aquela capa, com aquela vestimenta, aquela pessoa era um mendigo, então ele estava ali para pedir. A pessoa nem precisava pedir, já se jogava moedinha porque sabia que era um mendigo.
na cena do encontro de Bartimeu com Jesus, a fé de Bartimeu é tão grande que ele levanta e lança a capa dele fora. Sem a capa, Bartimeu perde o seu direito de mendigar. Ele perde a sua identidade de mendigo e poderia até morrer de fome. Porque aí, onde que ele ia achar a capa? Ele era cego. Ele jogou a capa dele fora e saiu correndo em direção a Jesus. Porque ele sabia o que ia acontecer. A fé fez com que ele se desvencilhasse da sua total segurança, que era a sua capa de mendigo, que naquele momento era a única coisa que ele tinha como segurança na vida, que era se identificar como mendigo para poder receber algumas moedinhas e sobreviver. Ele lança toda a sua segurança fora, ele joga fora toda a sua segurança na fé que ele tem de que Jesus pode curar. E não é uma cura simples, porque Bartimeu não tinha mais os seus olhos. Os olhos dele foram perfurados. E mesmo assim, ele recupera a visão. Então, essa cena bíblica, essa cena evangélica, a partir da perspectiva do que eu conheci da história desse cego Bartimeu, mudou completamente a minha perspectiva de fé, porque eu vi a minha fé tão pequena, porque, cá para nós, eu não consigo jogar minha capa fora, não. Eu ainda não consegui jogar minha capa fora, entendeu? Mas esse cego me mostrou o quanto a fé pode transformar a vida, o quanto essa proximidade, o quanto querer conhecer Jesus pode mudar uma vida. E aí nós temos outras dezenas de passagens que a gente pode olhar nessa mesma perspectiva, de conhecer um pouco da história, de conhecer um pouco da cultura, porque aí modifica completamente o sentido do texto bíblico. Ele toma um corpo bem mais pleno, bem mais significativo, quando você conhece história e cultura. É verdade, Márcio, é muito bonito conseguir enxergar a palavra de Deus com essa visão mais aprofundada, né? Você vê esse texto que você nos trouxe da história de Bartimeu. Se nós não temos esse conhecimento desses, vou chamar de detalhes, mas talvez nem fosse a melhor palavra, porque detalhe parece que é uma coisa que não tem tanta importância, mas pelo contrário, são esses detalhes que são importantes para que a gente compreenda o que está por trás o que está nas entrelinhas, vamos dizer assim, né, do texto que nós estamos lendo. Eu acredito que ainda nós, católicos, cristãos, ainda estamos muito longe de conseguir ler as entrelinhas. Mas há uma esperança, há uma expectativa de que a igreja, de alguma forma, consiga fomentar isso, para que a gente possa ler passagens como essa de Bartimeu e conseguir ter a compreensão, de fato, do que ela tem para nos oferecer. E aí nós já começamos a falar do Segundo Testamento, né? Você fez uma transição, né? Falou um pouco do Primeiro Testamento, fez uma transição, trouxe essa passagem de Bartimeu. E o Segundo Testamento, apesar de ser mais popularizado, vamos dizer assim, ainda assim é importante que nós tenhamos a compreensão geográfica, cultural, de costumes, né? Sociológica, como você disse. Mas a gente percebe que essa palavra, a Bíblia em si, ela por muito tempo ficou retida nas mãos da liderança da nossa igreja. E, de alguma forma, o povo, os leigos, não tinham tanto acesso a isso. E nós chegamos ao Concílio Vaticano II, né, que, dentre tantas decisões importantes, traz também a necessidade de se popularizar a Bíblia, de fazer com que isso chegue às mãos dos leigos.
Como é que isso aconteceu na sua perspectiva, na sua visão? Qual foi o objetivo disso, dessa decisão do Concílio Vaticano II? Da mesma forma como nós precisamos conhecer o contexto histórico, cultural da Sagrada Escritura, é importante também nós termos conhecimento da história da nossa própria igreja, da caminhada dessa igreja católica, apostólica, romana, nesses aí, né, eu falei de 2.500 anos antes de Cristo, e com a igreja romana, com a igreja católica, mais 2.000 anos a partir do evento de Pentecostes, do fenômeno espiritual, da grande revelação, porque até então os apóstolos estavam meio que perdidos, sem muita direção, mas Pentecostes fez com que a igreja nascesse efetivamente e a missão se tornasse o motor propulsor da vontade desses apóstolos, e a partir daí, 2.000 anos, 2.100 e poucos anos de história da nossa Igreja Católica. Então, conhecer também essa história é importante. Mas, obviamente, aqui nós não vamos conseguir tratar desses 2.000 anos. Nós vamos tratar, digamos assim, dos últimos 60 anos. A partir aí de meados da década de 50, ou voltando um pouquinho mais no tempo. Segundo alguns historiadores, segundo alguns estudiosos da história vaticana, da história dos concílios da nossa igreja, o Vaticano II, que foi realizado ao final do século XIX, o Vaticano I, desculpe, já tinha uma perspectiva, já percebia uma perspectiva de mudança na trajetória da igreja. O Vaticano I foi pensado no momento da história da humanidade em que estava acontecendo a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela provocou uma mudança de paradigma, de modelo, de pensamento para todo mundo, na verdade, mais Europa naquele momento, mas que estava mudando realmente toda uma perspectiva de pensamento, toda uma perspectiva de teorias políticas, sociológicas. Realmente foi uma revolução que estava acontecendo no mundo. E já naquele momento, a Igreja convoca o Concílio Vaticano I numa perspectiva já de tentar compreender o mundo que estava acontecendo à sua volta, um mundo que realmente estava deixando de ser medieval e estava entrando numa era de modernidade, máquina a vapor, e tantas outras descobertas que mais adiante, avião. Então, telecomunicações, as comunicações começaram a acontecer, telégrafo. Então, a igreja percebeu a necessidade de mudança, percebeu a necessidade de se reinventar, digamos assim, para poder acompanhar toda essa diversidade que estava acontecendo. Bem, nós sabemos que o Vaticano II não promoveu essas mudanças, por uma série de circunstâncias políticas, sociais, ideológicas. E em meados da década de 50, com o pontificado de João XXIII, e com a sua inspiração e a inspiração de pessoas do seu entorno, se percebe que precisava haver um concílio efetivamente com esse espírito de adornamento, que é a palavra que João XXIII, que o Santo João XXIII utiliza, né? De um arejamento, de trazer novos ares para a igreja. E aí, a partir de meados da década de 50, 55, 56, se começa um trabalho para fazer acontecer o Concílio Vaticano II. Esse sim que efetivamente, a partir do início de 1960, começa a trazer esse adornamento, esse arejamento, essa abertura da igreja, porque a igreja até então era fechada,
o estudo, a formação, o conhecimento da Sagrada Escritura era extremamente restrito. Já havia a Bíblia traduzida em línguas diferenciadas, em línguas do inglês, no alemão principalmente, mas não era um acesso fácil. Eram poucas as pessoas, poucos teólogos, poucos exegetas que tinham acesso a esse estudo. E a partir do Concílio Vaticano II, a Igreja entendeu que todos os leigos, todos os fiéis precisavam de compreender melhor a Sagrada Escritura. E se começou a partir daí uma expressão que nós trazemos até hoje, que é a de sermos todos povo de Deus. Sacerdotes, leigos, ordenados, não ordenados, todos os fiéis somos povo de Deus. E esse povo de Deus precisa se alimentar da palavra. Todos, sem exceção. Não somente os ordenados, mas principalmente os não ordenados. A Igreja deixou para trás um certo medo, um medo realmente de que esse conhecimento levado para os cristãos, os católicos leigos, criassem confusão, criassem algum tipo de distensão, mas na verdade era o contrário que estava acontecendo. Os leigos estavam se afastando, estavam, digamos assim, meio que como ovelhas sem pastor, dentro de um mundo em ebulição. Aí, já na década de 50 e 60, já estamos na era atômica, nós já estamos na Guerra Fria, nós já estamos com o mundo em ebulição, as tecnologias começam realmente a acontecer, talvez não numa perspectiva de Brasil, mas numa perspectiva de Europa, aí falando ali, né, de uma igreja dentro da Europa e até mesmo dentro dos Estados Unidos, onde essa efervescência tecnológica e cultural está acontecendo, e aí a igreja percebe essa necessidade e, no Concílio Vaticano II, publica uma constituição dogmática, a Dei Verbum, que é o Verbo de Deus, que abre essa perspectiva de estudo e de transmissão da palavra a todo o laicato, a todos os leigos. E não que isso já não vinha acontecendo com outras ações, com outras manifestações, com outros movimentos pré-Vaticano II. Na verdade, são esses movimentos que vão empurrando a Igreja até chegar ao Vaticano II. Haviam vários movimentos que mais adiante vão se tornar os nossos círculos bíblicos, as nossas pastorais, os nossos movimentos que foram nascendo efetivamente pós Vaticano II, mas que já vinham, digamos assim, se organizando antes do Vaticano II. Esses movimentos foram se fazendo ouvir, e aí, acontecendo o Vaticano II, a Igreja coloca a palavra, a Sagrada Escritura, na mão do leigo para que ele estude. Só que nós estamos falando, como eu disse, de uma história de 2000 anos. E nós temos o quê? 60 anos, 55 anos a partir, né, da conclusão do Vaticano II. O Vaticano II se encerra em 1965. E aí começa uma nova caminhada. 60 anos, dentro de uma história de 2000 anos, nós estamos ainda no pré-1. É isso que você falou, ainda falta muita coisa, ainda falta bastante desse discernimento no nosso povo de Deus, porque nós só temos 60 anos, efetivamente, de estudo dessa palavra dentro desse povo, principalmente não ordenado. E é uma caminhada, realmente, que vai se fazendo devagar. Não pode ser uma caminhada feita com pressa, porque, nesse momento, realmente, a pressa é inimiga de qualquer perfeição. Então, devagar, a gente vai caminhando, a gente vai buscando, dentro desses documentos
que ainda estão sendo estudados do Concílio Vaticano II. São 5 constituições dogmáticas e pastorais que foram publicadas pelo Concílio, a Dei Verbum, que é o povo de Deus, que fala efetivamente da presença do povo de Deus junto à Sagrada Escritura. Nós temos a Gaudium et Spes, que é a Constituição Pastoral, que é a ação pastoral desse leigo na sociedade, ser cristão na sociedade. Nós temos a Sacrosanto Concílio, que é a Constituição litúrgica da Igreja, que mudou a configuração das nossas celebrações, onde hoje as nossas celebrações são realizadas também por ministros da Palavra, por ministros da Eucaristia. É graças a essa Constituição, o Sacrosanto Concílio. Nós temos a Lumen Gentium, que é outra Constituição que traz a luz aos povos, nos mostra como nós, cristãos, devemos ser luz a toda a humanidade. Nós não podemos perder essa perspectiva e não podemos nos colocar simplesmente como um nicho de povo eleito, como os judeus se colocaram naquele tempo. E Deus precisou, Jesus precisou de um Paulo para sair daquele nicho judeu e se lançar por toda a humanidade. Sem Paulo, já que nós estamos retornando ao Segundo Testamento, sem Paulo, sem a missionalidade, sem o trabalho de Paulo, nós não estaríamos aqui hoje. Se Paulo não tivesse quebrado esse preconceito dos primeiros cristãos judeus que queriam só que a palavra ficasse lá com os judeus, nós hoje seríamos considerados pagãos, não teríamos recebido a palavra. Então, a Lumen Gentium traz justamente essa perspectiva. Nós não podemos nos furtar a ir em direção do diferente, a ir na direção daquele que é até contrário aos nossos pensamentos. Porque se você não expor aquilo que você tem como herança de fé, como que o outro vai conhecer essa fé? Como que o outro vai poder se converter se você não parte desse exemplo de conversão? Então, a Lumen Gentium é muito isso, nos tornar efetivamente luz dos povos. Então, essas constituições dogmáticas, elas ainda estão acontecendo. Elas não aconteceram, elas ainda estão acontecendo a partir do Concílio Vaticano II. Bom, Márcio, eu ficaria mais quantas horas fossem necessárias aqui falando da palavra de Deus, ouvindo, te escutando, aprendendo, e eu tenho certeza que todos aqueles que nesse momento estão nos vendo, nos ouvindo pelas redes sociais, no momento em que for possível, e que gostam, são apreciadores da palavra de Deus, também estão felizes assim como eu estou. A gente sabe que, diante de tanta história, se 60 anos do concílio para cá nós ainda estamos engateando, quanto mais uma hora de conversa. Uma hora de conversa, na verdade, é uma prosa, e por isso que o nome do programa é esse, é Prosa Cristã, é apenas para dar um aperitivo, para provocar em nós o desejo de prosseguir, de aprofundar mais. E eu fico feliz que, através da tecnologia, eu posso trazer para a minha paróquia aqui de Vitória, Paróquia Nossa Senhora das Graças, um professor de teologia da Diocese de Cachoeiro. Quando é que, em situação diferente, nós teríamos essa oportunidade, E esse intercâmbio entre nós, entre as dioceses, entre os estudiosos, entre os leigos, é fundamental para que a gente possa cada vez crescer mais e caminharmos juntos, todos na mesma página, todos caminhando em bloco, Porque a vontade de Deus é essa, que a sua igreja esteja una, como sempre foi, e permaneça assim. Então, eu sempre, é de praxe, eu pedir a Deus, finalizando essa nossa conversa, pedir a Deus que tudo isso que nós ouvimos aqui, tudo isso que você acabou de escutar aí na sua casa, que certamente tocou o seu coração, que possa ser o impulso que te faltava a buscar a palavra de Deus, a buscar o estudo, o aprofundamento dessa palavra. Mas eu não sei onde, como, quando, como é que eu faço para me aprofundar? Você pode procurar a secretaria paroquial para que o próprio padre, o nosso pároco, possa te orientar quais são os melhores canais, porque nós sabemos também que a internet, ela, se bem usada, ela é muito proveitosa,
mas se você não souber usar, você pode também buscar informações em fontes que não são as fontes que a igreja nos orienta. Então, para que você não se confunda, para que você não busque a informação certa no lugar errado, busque na sua paróquia, no seu pároco, nos leigos consagrados, naqueles que são as nossas lideranças, para que você possa ser bem orientado. Eu peço a Deus, então, Márcio, que sobre você, sobre nós, sobre cada um de nós que estamos tendo essa oportunidade, possa ser derramada uma bênção especial, uma bênção de desejo, que nos coloque no coração um desejo imenso de escutar o que Deus tem a nos dizer. E Deus tem falado a nós de várias formas. Nós que diante de tantos barulhos desse mundo, diante de tantas preocupações, de tanta ansiedade por querer compreender o futuro, saber o que será pela frente, nós esquecemos que Deus está falando no hoje, Deus está falando no presente. E a cada dia Deus falará. E a Bíblia talvez seja a ferramenta mais eficaz deixada por Deus e nos concedida, nos entregue pela igreja para que nós possamos escutar o Senhor. Seja no Primeiro Testamento, seja no Segundo Testamento, Deus está falando. E quando nós nos aprofundamos, nós conseguimos compreender o que de fato Deus quer dizer para nós. Existem situações que nós precisamos aprender a ler as entrelinhas. E que esse momento faça com que você sinta o desejo de aprofundar cada vez mais para ler as entrelinhas. E nas entrelinhas encontrar o verdadeiro significado de cada texto. O verdadeiro significado daquilo que Deus, que os profetas, que as histórias, que os livros sapienciais, ou seja, que os evangelhos têm a nos dizer. E quando você tiver a oportunidade de escutar alguém a falar algo sobre a palavra de Deus, dê toda a sua atenção. Não a essa pessoa, mas ao próprio Deus. Porque é Deus quem fala através dessa pessoa. Mesmo que você não simpatize, talvez, com aquela pessoa que está falando, mas saiba que não é ela, é o próprio Deus. E por Deus, ele, ela, merece toda a sua atenção. Não deixe que nos momentos de celebração da palavra, nos momentos das nossas missas, ou em qualquer momento em que for proclamada a palavra de Deus, qualquer coisa tire a sua atenção. Não, naquele momento Deus merece toda a sua atenção. Nós queremos sempre que Deus dê a nós toda a sua atenção, mas nem sempre nós damos a Deus toda a nossa atenção. Que o Espírito Santo, que impulsionou os discípulos através de Pentecostes, a partir de Pentecostes, a encarnar os ensinamentos que eles tiveram de Jesus nas suas vidas e também passar a ser propagadores desses ensinamentos, que possa derramar-se sobre cada um de nós, para que, mais do que ouvir, que surjam novas vozes, que surjam novos profetas na nossa igreja. A palavra de Deus precisa ser proclamada e precisa-se que pessoas como eu, como você, se coloquem à disposição de Deus para proclamar essa palavra. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Da minha parte, eu não darei o meu lugar a uma pedra. Aquilo que Deus espera de mim será feito por mim. Aquilo que Deus espera de você, que seja feito por você. E que seja feito por amor e sob a ação do Espírito Santo. Então, que nesse dia, que nessa noite, não sei em que momento você verá esse vídeo, que você sinta o chamado de Deus a primeiro ouvir o que Ele tem a dizer e depois a falar de Deus para outros que precisam ouvir também. Que Deus abençoe a todos nós nessa missão, porque essa não é a missão de alguns, é a missão de todos nós. Amém. 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 Márcio, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, por trazer para nós essa reflexão, por falar em tão pouco tempo de assuntos tão amplos, tão vastos, tão densos, e conseguir de forma tão sábia nos resumir, vamos dizer assim, alguma coisa sobre a palavra de Deus. Quero te agradecer a sua disponibilidade e deixar aí que você se despeça e deixe para nós uma última mensagem. Rapaz, eu é que tenho que agradecer muito, 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 muito a todos, a você, Júnior, a Mariana, que está nos acompanhando aqui na técnica.
A paróquia Nossa Senhora das Graças, que está me dando essa oportunidade de, pela primeira vez, formar na Arquidiocese de Vitória, que é uma satisfação imensa. Eu que estou passando por uma privação muito grande por conta dessa pandemia, eu estou afastado daquilo que eu mais amo, da minha missão na igreja, que é a formação, que são os nossos encontros, que são as nossas palestras. E essa oportunidade de estar aqui é sair um pouco dessa clausura forçada que nós estamos vivendo nesse momento. Eu agradeço profundamente, agradeço de coração essa oportunidade, apesar do pouco tempo, mas acredito que a gente tenha passado alguma coisa, que tenha tocado alguma coisa. E o que eu posso dizer e repetir é que quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais a gente conhece a palavra, quanto mais a gente conhece a Sagrada Escritura, mais a gente ama a esse Deus que nos criou, a esse Deus, a esse Pai, a esse Filho, a esse Espírito Santo, a essa Trindade que nos acompanha. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre. Amém. Amém. Quero aproveitar que o Márcio citou aqui o nome da Mariana, que faz parte da nossa PASCOM aqui da paróquia, e quero agradecer a PASCOM, que sempre está conosco, nos ajudando nas gravações, na edição desses vídeos, né? A cada encontro é um membro que está aqui conosco. Hoje nós temos a oportunidade, você não pode ver, mas a Mariana está aqui conosco, nos conduzindo aqui tecnologicamente. Eu quero fazer um agradecimento público à PASCOM da Paróquia Nossa Senhora das Graças. E para finalizar, eu quero fazer a indicação do livro, que nos ajudará a aprofundar um pouquinho mais. E o livro se chama A Interpretação da Bíblia na Igreja. Esse livro, a capa dele vai aparecer aqui para você, e aí você pode buscar nas nossas livrarias. Aqui em Vitória nós temos a Paulus, a Paulinas e tantas outras lojas de artigos religiosos que certamente terão livros como esse para te ajudar. Enfim, nós terminamos mais um Prosa Cristã com o sentimento de que demos mais um passo rumo ao conhecimento e ao amor ao nosso Deus. Que Deus possa abençoar a você, a sua família, e que todos esses ensinamentos possam nos ajudar a ser cristãos melhores no nosso dia a dia. Boa noite, Deus te abençoe e até o próximo Prosa Cristã.